Visitei a ilha mais isolada do mundo e neste vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Sim, gente, eu fui para Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa. E antes de contar um pouquinho sobre esse lugar, então eu vou te mostrar como foi a nossa viagem para chegar até aqui. Primeiro a gente foi para Santiago e lá em Santiago a gente primeiro foi deixar as malas no terceiro piso. Eu vou mostrar para vocês que tem esse local aqui. Você tem direito a uma mala de 23 quilos quando vai para Rapa Nui, que é a Ilha de Páscoa. E para viajar para a ilha, você precisa viajar com seu RG ou passaporte, precisa de um formulário de ingresso à ilha, precisa comprovar o seu alojamento em Senatu ou então uma carta de convite de algum residente da ilha. O voo para chegar na ilha dura em torno de 5 horas e a única aerolinha que te leva é Latam. E sim ou sim você tem que ir para Santiago para ir para a Ilha de Páscoa. Não tem até o momento uma outra maneira, tá certo? E, gente, é fabuloso quando você chega e tem essa visão da ilha, assim, você vê tão pequenininha, mas é impressionante que quando você fica lá, você vê que precisa um carro para poder rodar toda a ilha, porque é impossível caminhar. Eu já tô super ansiosa, assim, que vamos para lá. Finalmente chegamos, gente. Eu vou mostrar pra vocês o Airbnb que eu fiquei. Eu particularmente amei esse lugar que eu fiquei assim. Não só porque aqui você vê perfeitamente dá pra se alojar 3 pessoas. Tem uma cama de solteiro, mais uma cama de casal ali, um quarto de casal. Tem aí porta, então você fica bem à vontade, cômoda para colocar suas coisas. E assim, tem vistas muito legais. Aí tem uma outra casa. Do outro lado, me contaram que é o terceiro melhor atardecer aí da ilha, que é esse local aí, que é um penhasco muito lindo. Tem uma caverna, coisa mais linda, assim, muito, muito bonito mesmo. E sem contar, ficou bem pertinho do aeroporto, assim, que nos ajudou bastante. A gente não precisou nem pegar nenhum Uber, nem táxi para ir para aí. A gente foi simplesmente caminhando mesmo. Aliás, caminhando até metade do percurso, porque na metade teve uma pessoa que mora aí na ilha, uma pessoa Rapa Nui, você nota, assim, pela fisionomia dessa pessoa, e que nos deu carona e levou até o nosso Airbnb. Outra coisa que eu achei muito legal, gente, que os nativos daí são bem legais. Outra coisa, eu acabei levando vários mantimentos porque me disseram que era muito caro comer na ilha. Mas para falar a verdade, não é bem assim. Então, como era o nosso primeiro dia, eu fiz o almoço aí, então a gente almoçou e depois saímos para a farmácia. E a gente foi caminhar um pouquinho pela ilha aí, saindo do nosso Airbnb. E para mostrar um pouco para vocês, que a gente ainda não conhecia bem, então fomos caminhar. Eu achei uma igreja evangélica pentecostal muito legal, gravei aí. Depois eu fui visitar, gente, conheci o pastor, conheci as pessoas. Tem uma brasileira que mora aí, fiquei muito feliz. Eu não gravei, assim, não me senti cômoda para gravar nessa igreja, então não gravei em respeito às pessoas, mas olha aí, você vê a bandeira chilena lá, porque Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, pertence, sim, ao Chile, apesar que eles têm aí cultura própria, língua própria, aí se fala espanhol e a língua Rapa Nui, que é a língua nativa. E aí a gente estava caminhando para Angaroa, que é como o centrinho aí da ilha. Gente, só em Angaroa você tem internet, assim, depois por toda a ilha que eu fui, eu não tinha acesso à internet, mas nesse local aí de Angaroa, você tem a internet, então vale muito a pena. Infelizmente não deu para fazer muita live, porque como eu falei para vocês, só em Angaroa que tinha internet.
E também, gente, a Angaroa que eu tô mostrando pra vocês, aí onde você contrata, assim, serviço pra fazer mergulho, depois eu vou mostrar pra vocês. Aí na Ilha de Páscoa tem um moai que tá embaixo do mar, e assim, é aí na Angaroa que você consegue contratar esse serviço pra mergulho. Outra coisa que eu fiquei muito impressionada foi esse campo de futebol aí que eu vou mostrar para vocês, que ele foi inaugurado pelo Rei Pelé em 2004. Exatamente, o Rei Pelé ele esteve aqui e esse campo de futebol foi homenageado para ele, assim. Então você vê várias pessoas jogando futebol. Eu só tava passando por aí, depois eu mostro com calma, mas assim, o Rei Pelé esteve por aqui. Mostrando um pouquinho mais aí do campo de futebol em Angaroa, tá em frente à praia, gente. O campo de futebol que foi homenageando ao Rei Pelé. Exatamente, na ilha mais isolada do mundo tem um pedacinho do Brasil. Que legal, né? Outra coisa legal, gente, que você vê moais assim por todo lado da ilha. Olha aí gente. Impressionante, ó. Você vai aí por todo lado da ilha, você vai encontrar moais. Lembrando, gente, que o nome correto da ilha é Ilha Rapa Nui. É conhecido como Ilha de Páscoa, que foi dada pelos espanhóis que chegaram, né, no dia de Páscoa, aí, então por isso colocaram esse nome. Mas os nativos da ilha, que é o pessoal Rapa Nui, eles não gostam que você se refira a esse lugar como Ilha de Páscoa. Essa ilha, hoje em dia, ela pertence ao Chile, mas está localizada na Polinésia da Oceania. Fica no meio do Oceano Pacífico. Meu Deus, eu nem acredito que eu tô no local mais isolado do mundo. E esse lugarzinho que eu tô mostrando para vocês aí, Angaroa, que são justamente os locais onde você pode alugar para poder fazer os passeios, para fazer mergulho. A Orca de Master foi o que a gente alugou, depois eu mostro para vocês. E aqui um pouquinho mais mostrando a ilha Angaroa para vocês. Muito legal, né? Gente, a ilha tem um clima subtropical, exatamente. Ela não é tão quente como Fortaleza, minha cidade natal, mas me fez lembrar bastante, assim, as flores, um pouco do clima em alguns momentos, mas tinha momentos, assim, que eu sentia um pouquinho de frio, por isso que eu tava aí com esse casaquinho. É impossível estar andando assim em Fortaleza, mas, assim, com relação à vegetação, eu encontrei goiaba, e então tudo isso fez eu lembrar da minha cidade de Fortaleza. E agora a gente estava indo para poder alugar um carro, sim, gente, porque apesar de estar na ilha, ela não é tão pequena assim. Então, assim, um carro ajuda muito. Eu aconselho vocês a alugarem sim, um carro para poder recorrer toda a ilha. Eu acho que sai mais barato, inclusive, do que você pagar os pacotes de passeio. Mas aí vai de cada um. Eu, particularmente, sempre amo fazer esse tipo de aluguel de carro, porque eu acho que você acaba conhecendo muito mais. Do nosso Airbnb até aí, foi uma pessoa, um outro nativo que nos deu carona. Foi a segunda carona que a gente recebeu já no mesmo dia. Então, assim, o pessoal nativo, ele é muito prestativo, eles te dão carona. Mas, assim, você não vai ficar dependendo da carona, né? Então, a gente foi aí alugar o carro e eu acho que foi a melhor das coisas que a gente fez. Ele aí custou US$ 40 por dia. Carro alugado, então agora é hora de recorrer à ilha. A gente tá indo agora para a praia de Anaquena. Gente, é uma distância de 23 minutos. Então, do local que a gente tava, a praia de Angaroa, né, até Anaquena, 23 minutos. Então, como eu falei pra você, isso de carro. Então, sim, vale a pena você alugar um carro. Apesar de parecer, a ilha não é tão pequena assim. E chegamos aí, Anaquena, nessa praia aí em Rapa Nui, né, que é a Ilha de Páscoa. É uma praia de areia branca que tá ubicada, né, tá dentro do Parque Nacional de Rapa Nui. Gente, é uma das poucas praias naturais aí da ilha. A ilha não tem muitas praias, é mais rocas e o legal é que você já vê ali os moais, gente, impressionante. Então, a ilha de praia, assim, ela tem bastante rocha, né, os penhascos, mas aí a Anaquena, ainda por sorte, realmente teve essa praiazinha de areia branca muito legal. Aqui, gente, foi que começou a colonização do povo Rapa Nui.
que eles teve um sonho, o rei Rotomatua, e eles vieram pra cá. E aqui na praia de Anaquena foi onde eles pisaram pela primeira vez. E aí estou eu saindo do mar, com certeza foi assim que o rei e o pessoal Rapa Nui, que veio de outra ilha da Polinésia, veio parar aí. E aí eu tô tentando me adaptar, porque a água, pro meu gosto, gente, ela é gelada, não é tão fria assim. Ela tem 21 graus, mas pra mim, que sou de Fortaleza, acostumada com 27 a 30 graus, desculpa, pra mim é um pouco mais frio. Como eu comecei a contar pra vocês, de acordo com as tradições orais aí, Anaquena foi o local em que desembarcou o rei Rotumatua, que era o chefe polinésio que liderou o grupo, né, de assentamento de 2 canoas, e aqui fundou o primeiro assentamento em Rapa Nui. Mais tarde se tornou um centro cerimonial. É uma praia bem popular, como eu falei para vocês, é poucas praias aí que você pode ir na ilha. Então essa é uma praia maravilhosa, principalmente para ser snorkel. Depois vou fazer snorkel, mas agora eu quero mostrar um pouquinho dela para vocês. E ali eu já fui ver os moais, vocês estão vendo ali os moais. Ali tem um outro sozinho, né? Então vamos lá dar uma olhadinha, mostrando para vocês um pouquinho desse lugar. Perfeito, gente. Toda a ilha, ela tem moais por todo lado. É incrível, gente. Gente, esse foi o nosso primeiro dia aí na Ilha de Páscoa. Vou deixando vocês com essa imagem linda. E vamos voltar agora para o nosso Airbnb até o segundo dia. Agora é dia 2 aqui, a gente saiu de Angaroa, que eu já mostrei para vocês, que é o centrinho aí da Ilha Rapa Nui, que é a Ilha de Páscoa. E a gente foi caminhando mesmo para esse local que eles dizem que é o melhor atardecer da Ilha de Páscoa. Vocês acreditam que tem gente que paga assim, para poder vir até aqui? Exatamente, paga um tour. Impressionante. Então, por isso que eu tô mostrando pra vocês. Se vocês vierem aí a Ruta Rai, vocês podem tranquilamente caminhando lá do centrinho de Angaroa até aí. Não precisa contratar um tour pra ir aí e tampouco precisa de guia. Sim, porque muitas partes aí do Parque Rapa Nui você vai ter que contratar um guia, mas aí a Anaquena, que a gente foi no dia anterior, e a Ruta Rai não é necessário contratar um guia. Então, tô dando uma super dica para você economizar. Não precisa ir para aí contratar tour, vai caminhando mesmo, saindo de Angaroa, vai até aí caminhando, dá para chegar tranquilamente. E você consegue ver esses moais sem ter que pagar um guia por parte e sem ter que pagar o Parque Rapa Nui. Porque sim, há muitos cantos da ilha você vai ter que pagar a entrada pro Parque Rapa Nui. Depois eu vou mostrar para vocês. E também contratar um guia. Então, aproveita esses 2 locais. Então, esse segundo lugar aí. E de preferência, gente, vá à tarde, tá? Porque é lindo o atardecer daqui. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, já cola essas dicas que eu dei pra vocês aí. Então, como eu falei, no dia anterior a gente foi pra praia de Anaquena. Então, vale a pena você alugar um carro e aproveitar a Anaquena sem ter que pagar tour. E outra segunda é também ir pra aí a Ruta Rai sem ter que pagar tour. E aí você vai caminhando, saindo da praia de Angaroa, o centrinho, e chega aí e vai ver, inclusive, o melhor atardecer da ilha sem pagar nenhum tour. Então, já aguarda essa dica. Gente, aí a gente voltando aí de Ruta Rai pro centrinho de Angaroa e eu encontrei um cemitério, achei muito particular, gente, que até no cemitério tem moais, assim, com muito respeito, achei muito lindo. Outra dica que eu dava para vocês é visitar o museu, ele é grátis, então vale a pena você ir conhecer. Aí você vai poder ler sobre toda a história de como eles chegaram aí em Rapa Nui, como é que é aí a Polinésia, mostrando tudo direitinho. Então, assim, você precisa ir conhecer esse museu, vá com tempo. Outra dica que eu dou, a terceira dica que eu dou para vocês, que é passeio grátis.
Agora é hora de eu deixar meu nome e deixar que um pedacinho do Brasil esteve aí na Oceania, na ilha Rapa Nui. Então, tô deixando a minha assinatura aí e uma mensagenzinha. Tô super feliz. E se você acha que acabou, o museu tem uma parte de trás que mostra aí essas cabeças aí, assim, bastante impressionante, bem na parte de trás. Então, assim, eu tenho certeza que esse é o vídeo mais completo que você viu da Ilha de Páscoa. Para ir para o museu, eu recomendo você ter um carro alugado. Então, assim, vai ajudar muito o carro para muitas coisas. A gente não teria feito a metade das coisas em 2 dias, aliás, 1 dia e meio, se a gente estivesse caminhando ou de tour, que você tem que estar esperando pelos outros e tudo. Então, vale a pena alugue um carro. Agora voltamos para Angaroa. Gente, olha a tartaruga marinha, que coisa mais bonitinha. Sim, aí Angaroa, que é o centrinho, é muito normal você ver tartarugas marinhas nadando por aí. Outra coisa é que você também pode nadar com tartarugas marinhas, só não pode tocá-las, gente, então é proibido. Não é permitido dar alimento, apesar de eu ver o rapaz aí dando, então é muito legal também. Você pode fazer snorkel e aproveitar e ficar as tartarugas. E aí eu tô mostrando um pouco da vista de Angaroa mais uma vez para vocês. E as tartarugas marinhas, olha que lindinha. Bom, e a gente teve vontade de tomar um sorvete. E com relação aos preços, gente, eu achei os preços praticamente iguais, aliás, iguais aos preços do Chile. Então, se você vem para o Chile e vai para a Ilha de Páscoa, você vai encontrar os preços muito similares. Saímos de Angaroa e agora a gente vai em direção ao vulcão Urano-Raraku e eu tô mostrando um pouquinho aí da costa para vocês e mostrando por que a praia de Anaquena, que a gente foi no primeiro dia, ela é tão apreciada porque você vê praticamente cair rocas, ó. Não tem locais assim para você como praia para nadar. Então realmente a praia de Anaquena é muito apreciada porque é mais roqueirinho mesmo. E a gente foi aí no vulcão Rano-Kau, que é um dos 3 vulcões aí na Ilha Rapa Nui, que é a Ilha de Páscoa. Então a gente deu só uma passadinha. Agora vocês têm um pouco a imagem de Angaroa, da onde a gente estava. E um pouco mais aqui do vulcão Rano-Kau. Olha só que beleza esse lugar. Tremendo, né? Eu simplesmente amei. Outra dica de passeio gratuito que você não precisa contratar guia e muito menos pagar para poder entrar nessa parte aí. Então, outra dica de passeio gratuito vindo no vulcão Rano-Kau. Aproveitei também para trazer um moai pequeno, uma lembrancinha aí. E agora a gente foi para fazer um mergulho muito legal com o pessoal da Orca Dive Master. São pessoal super profissionais. Eles levam você até uma parte onde tem um moai, na verdade, submergido lá embaixo. E olha só, gente, que legal. Muito feliz essa pequena Moana aí na frente. Gente, ela é a cara da Moana. E se você nunca mergulhou, não tem problema, eles fazem primeiro um batismo submarino, né, para você primeiro aprender a mergulhar, e depois você pode fazer esse passeio acompanhado, é claro, com um instrutor que ele vai junto com você. Custou pra gente $40, mas eu não sei quanto é que tá agora, pode ter aumentado, mas assim, eu acho que vale muito a pena. Infelizmente eu não pude ir porque eu tava congestionada, e quando você tá congestionada, é claro que você não pode mergulhar. Então eu espero voltar outra vez na Ilha Rapa Nui para poder ver esse moai. Gente, fiquei muito triste, mas tudo bem. O pessoal da Orca pelo menos me levou aí pro passeio, deixou eu desfrutar do passeio aí enquanto eles iam aproveitar o mergulho. Gente, olha só que imagem maravilhosa deles aí, mandaram pra mim, fiquei tão feliz. Gente, esse moai tá aí, ó, ele tá cheio aí já de plantinhas, né, porque tá no mar, mas às vezes eles limpam, mas nesse dia não tava. É uma estátua que ela é feita de cimento, criada por uma novela, né, então assim, passou numa novela essa estátua. Ela não é feita de rocha vulcânica como os demais Rapa Nui, então não é um moai assim autêntico feito pela rocha vulcânica. Se encontra aí onde eu mostrei para vocês, é pertinho de Angaroa, se encontra a 40 metros de profundidade e tá mais ou menos 300 metros aí da costa. Gente, a pessoa que fez isso aí foi uma pessoa esportista aí do Rapa Nui, né? E ele fez aí esse moai. Essa estátua, ela tem 4 metros assim de altura e parece tal qual, gente, é uma réplica de um moai assim original. Incrível, né? Então, assim, com certeza eu quero voltar um dia, se Deus permitir, é claro, e fazer esse mergulho. Agora me conta, vocês teriam coragem de fazer esse mergulho para poder conhecer essa estátua?
deixe aqui nos comentários. E se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like. A gente sempre está tentando melhorar, aprendendo cada dia mais, mas olha só, gente, a imagem que eu tô deixando para vocês é uma imagem espetacular. Mergulho feito, então, imagens perfeitas, gente, mas esse vídeo tá ficando muito longo e eu quero mostrar detalhadamente como foi nossa viagem aqui por Rapa Nui. Então, já te espero no próximo vídeo. Não deixe de deixar o seu like e me seguir para mais vídeos. E também me segue lá no TikTok, @viajandocomlai. Lá eu vou te mostrar um pouco como é a vida do Chile e dicas de viagem. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aqui um comentário. Gostei!